O que Jesus revelou a respeito do Consolador, o Espírito Santo. Disse ele no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu tenho dito. Nós vamos observar o que Jesus diz. O Consolador, o Espírito Santo, foi enviado pelo Pai no nome de Jesus. Veja que ele diz que a quem o Pai enviará em meu nome. Portanto, não há como crer em Jesus e não ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trouxe tudo o que Jesus fez. Ele diz assim na sequência: esse vos ensinará todas as coisas. Esse quem? João, José, Pedro, Paulo? Não. O Espírito Santo. Os vasos do Espírito Santo podem ser Pedro, Paulo, José, João, mas ainda é o Espírito Santo. Todos estes devem aprender com o Espírito Santo. A palavra de Jesus brilha como luz. Esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo não vai ensinar alguma coisa, ou a metade, ou a terça parte. Ele vai ensinar todas as coisas. Portanto, o mestre do crente é o Espírito Santo. Tudo que os homens inventaram, quando abandonaram o Espírito Santo e os homens tomaram a frente na igreja, tudo vai ser queimado como uma obra da carne. O que vai permanecer é a obra que é ouro, prata e pedra preciosa, como está na carta aos Coríntios. Tudo que o homem fizer sem o Espírito Santo estará condenado a ser queimado pelo fogo. Jesus, então, nos diz isto. Você crê no que Jesus diz ou no que os homens dizem? No que as pessoas pregam sobre o Espírito Santo? No que as pessoas ensinam sobre o Espírito Santo? No que a teologia ensina sobre o Espírito Santo? Você crê no que Jesus disse e no Espírito Consolador que ele nos enviou e nos deu e fez vir para o nosso espírito para nos revelar o Deus único e verdadeiro, para nos revelar toda a palavra de Jesus, pois ele diz: vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. Lembra que Jesus é o verbo, é a palavra, e só há um que pode me fazer compreender, me revelar e entender o que Jesus disse. Então, primeira coisa, o Espírito Santo é o único que pode ensinar na igreja. O único que pode ensinar cada crente. Vou ler 2 versículos ou passagens que revelam o que Paulo e que Pedro disseram e da experiência deles com o Espírito. Se você crê, leia o livro de Atos e veja como a igreja era dirigida pelo Espírito Santo. Ele era o cabeça.
Ele operava todas as coisas. Em Gálatas 1, versículos 11 e 12, Paulo dá o testemunho dele e é assim, de como ele aprendeu o Evangelho. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo não aprendeu nada do homem. O Evangelho não é nada segundo o homem. Não recebeu de homem nenhum, mas aprendeu mediante revelação de Jesus Cristo. Ele não disse revelação do Espírito Santo, porque é a mesma coisa. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Então, o Pai e Jesus Cristo são um com o Espírito Santo, o Deus único e verdadeiro. Não há três deuses. Há somente um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós o recebemos. É a unção verdadeira, que nos ensina todas as coisas, conforme está na primeira carta de João. A unção vos ensina todas as coisas. O Espírito Santo. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. A experiência de Pedro, entre tantas que estão escritas no livro de Atos, a experiência de Pedro em Atos 10, versículos 19 e 20 é assim. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Veja que quem fala aqui? O Espírito. O Espírito fala a Pedro. Esta é a razão de Jesus ter dito aos crentes que não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai. Qual que é a promessa do Pai? A promessa do Pai é o seu Espírito para nós. Não há igreja sem o Espírito Santo. Tudo que surgiu com o nome de igreja, sem o Espírito Santo, transformou-se em Babilônia, na grande Babilônia, que é confusão, exatamente, confusão na palavra, confusão no falar. Cada um fala uma coisa, cada um ensina uma coisa. É um ensinamento diferente. Você tem uma Bíblia, não há necessidade de que alguém ensine a você o que está escrito. Você tem que ler e crer no que está escrito. Jesus disse: o Espírito Santo vai ensinar. Então você vai aprender com quem? Em Atos, Pedro tinha tido uma visão, porque ele não se conformava que o Evangelho fosse pregado aos gentios. Então o Espírito Santo teve que ensinar a ele. É assim, quando nós temos uma questão no nosso interior, nos nossos pensamentos, nós precisamos do Espírito Santo nos dando visão, sonhos, revelações, para que possamos saber as coisas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito revelou a Pedro. Lembra da visão? A visão que ele teve foi aquela visão do lençol branco cheio de animais. E o Espírito disse: levanta, mata e come. E que não chamasse comum aquilo que Deus purificou. Falando daqueles que são chamados entre os gentios e que Deus purifica por meio da fé em Jesus. Portanto, qual é a questão hoje? É que as pessoas torcem o que Jesus disse. Torcem o que os apóstolos disseram. E assim, ao invés de ensinarem os crentes a ouvirem a voz do Espírito, querem que os crentes ouçam
os seus líderes, homens. E homens que não ouvem o Espírito não pode guiar ninguém a toda a verdade. Quem vai guiar você a toda a verdade? O Espírito Santo. Portanto, medite nestas coisas. Medite nas Escrituras. Senão, você será enganado. Será um religioso superficial. Não alcançará o aprendizado sobre o reino do céu, o reino de Deus e a presença de Deus pelo Espírito Santo e poder do Espírito Santo. Por isso que os dons desapareceram das igrejas. O poder desapareceu. E a obra é feita segundo o homem, não segundo o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há amor, não há paz, não há alegria, não há vida eterna, não há reino de Deus. Lembre-se, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito. Deus deve ser adorado em espírito. Isso é no nosso espírito. Deus nos criou como um espírito para recebermos o Espírito dele e vivermos por meio dele. Portanto, tenha coragem, leia as Escrituras e creia no que Jesus disse, no que os apóstolos ensinaram. Eles ensinaram por meio do Espírito Santo. Nas cartas temos a palavra do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo. Estes homens estavam cheios do Espírito Santo. E nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo para que o Espírito Santo, através de nós, dê uma palavra ao que tem necessidade. Portanto, guarde isto. Jesus disse: esse Consolador, o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aprenda com ele. Amém.